Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de nós fazermos a leitura da palavra. Você acredita que com Deus é possível, mesmo quando o futuro parece incerto? Você crê ou não crê? Você crê que mesmo quando o futuro parece incerto, para Deus é possível? São situações, amada igreja, que nós passamos nas nossas vidas, que muitas vezes vem abalar nossa fé. Se nós devemos continuar crendo, se nós devemos continuar seguindo, ou se não tem mais jeito para a nossa situação. Então eu vou compartilhar com vocês aqui Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Nós vamos ler até ali o verso 20, irmãos, amém? Vamos ler toda a história. Então diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Só antes de eu continuar a leitura aqui, irmãos, Jesus fez uma pergunta muito simples para ele. Jesus disse: você quer ser curado? Era só ele ter respondido sim. Mas aí ele vem com tanta argumentação para Jesus, irmãos, que muitas vezes nós, quando estamos passando um período longo de crise, de dificuldade, nós não temos nem discernimento para entender o que Deus está falando conosco. Se Deus está falando nessa noite, o que você precisa, é só você falar para Ele. Aí o texto continua dizendo assim: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude. A gente dá muita desculpa para Deus, né, irmãos? Olha como a gente é bom de desculpa. Não precisava ter dado toda essa desculpa para Jesus. Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, não, vamos ler só até o 9. E isso aconteceu num sábado. Bom, nós estamos cansados de saber que sábado o judeu não podia fazer nada. Sábado era o dia de ser guardado para o Senhor. Então eles não deveriam trabalhar, eles não deveriam fazer visita, eles não deveriam receber visita, eles não deveriam fazer churrasco, eles não deveriam fazer nada, porque o sábado era do Senhor. Então, amados, nós vemos neste texto alguns ensinamentos muito aplicáveis para a vida da gente nos dias de hoje. Porque o texto pode ser antigo, a história pode ser antiga, a língua que se falava na época não se fala mais em Israel hoje em dia, porque a língua que se falava era o aramaico.
O hebraico moderno não tem nada a ver com o hebraico da época de Jesus, com o aramaico. Mas é muito aplicável para os nossos dias. Então, amados, a partir deste texto aqui que nós lemos, eu quero aprender junto com a igreja como nós podemos encontrar esperança e confiança em Deus. Algum dia você já perdeu a esperança ou a confiança em Deus? Não. Vocês estão olhando para um homem que já aconteceu isso várias vezes. Mas todas as vezes que aconteceu isso, o Senhor vinha, me reanimava, me colocava de pé, renovava a minha fé, amado, segurava na minha mão. Ele dizia: vem, caminha junto comigo. Eu falava: não quero, Senhor. Ele dizia: vem, anda comigo. Eu dizia: não quero, Senhor. Mas, amados, como foi falado aqui já nessa noite, como resistir à voz doce e suave do Senhor Jesus. Jesus, Ele não nos arrasta na força, mas com amor Ele nos coloca de pé. E se a sua história, irmãos, é uma história de dificuldade, de luta, eu quero aqui liberar uma palavra na sua vida, que Deus vai te colocar de pé também nessa noite. Estou falando isso para a glória de Deus. Quantas vezes eu vim para a igreja, subi nesse altar, e a minha vontade era dizer assim: igreja, eu estou entregando o meu cargo, a partir de hoje eu não sou mais o pastor da igreja. Não tenho problema nenhum em falar isso, não tenho vergonha nenhuma. Mas todas as vezes que eu pensava isso, irmãos, o Senhor vinha e ministrava no meu coração. Ele vinha com o bálsamo de Gileade e curava as minhas feridas. O Senhor está nesta noite, neste lugar, passando no meio do povo, como Jesus estava neste dia aqui, de sábado, próximo ao tanque de Betesda. Jesus estava passando, amados, e ali próximo àquele tanque, havia uma multidão de gente enfermas, mas Jesus foi tratar pessoalmente o problema de um único homem, irmãos. Eu quero dizer algo para você: Jesus não vai passar pela igreja nesta noite sem parar para solucionar o teu problema. Ele não vai, amada igreja. Como nosso irmão Rodrigo disse, né? Ele domina o alfabeto. De A a Z Ele é Deus. Quando ele dizia assim, quando a palavra diz assim, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo, irmãos. Então, nós vamos aprender, irmãos, como nós podemos ter esperança, confiança em Deus, mesmo quando o futuro nosso parece incerto, irmãos, através de algumas lições aqui neste texto. Então, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui neste texto, o ensinamento de Deus, irmãos, é que por causa da sua promessa de provisão no tempo da fraqueza. Irmãos, Deus é o nosso provedor no tempo de fraqueza. Ele é o teu provedor. Quando você achar que não tem de onde sair nada para a tua vida, Deus vai prover. Não estou fazendo sensacionalismo aqui com a palavra, porque, amados, isso é questão de fé. Tem gente que tem fé para crer, tem gente que não tem fé para crer, mas não tem problema nenhum. Nós continuamos sendo filhos de Deus e continuamos sendo irmãos em Cristo. Porque o apóstolo Paulo fala, irmãos, que haverá dentro da igreja os mais fortes espiritualmente,
mas também haverá os mais fracos espiritualmente dentro da igreja, e os mais fortes, eles devem suportar os mais fracos, mas não é suportar, irmãos, de não querer matar a pessoa, é de você, como a pessoa mais forte, chegar para o mais fraco e dizer: Deus vai fazer na tua vida. E talvez ele vai dizer: mas eu não consigo crer. E você vai falar: mas pela minha fé, eu creio que Deus vai mudar a sua vida. Irmãos, a minha vida já foi mudada tantas vezes. A vida da maioria de vocês foi mudada tantas vezes. Sabe por quê? Sempre tinha alguém mais forte na fé que falava assim: monta aí, vai lá, eu vou carregar você. E nos ajudou nas nossas dificuldades, ajudou nós a crermos, a expandirmos a nossa fé, a tomarmos decisões sábias no Senhor. O testemunho dessa noite, irmãos, foi só um tempero para a mensagem. Deus não é injusto. Se fez na vida dele, vai fazer na minha também. Se fez na minha, vai fazer na tua também. Se ele vai fazer na tua, ele vai fazer também na vida desse que está sentado do seu lado, desta que está sentado do teu lado. Porque ele, como pai, ele não faz acepção de pessoas. Eu sempre ouvi, irmãos, hoje eu não ouço mais isso, até porque as famílias, elas estão cada vez mais diminuindo o número de membros dentro da família. Hoje normalmente os casais têm um filho só. Mas a minha geração, eu acredito que foi a última geração que veio de uma família com muitos filhos. Os mais velhos sabem do que eu estou falando. Mas nós ouvíamos muito e também achávamos que isso acontecia, que os nossos pais sempre tinham um irmão preferido. Lá em casa nós éramos 4 homens e a caçula era uma menina. As atenções sempre estavam voltadas para cima da menina. Mas não é. Isso era uma impressão plantada por Satanás, levando-nos a acreditar que o nosso pai amava mais um filho, mais um irmão do que o outro. Poderia até ocorrer isso nas famílias, mas Deus, Ele não é assim, irmãos. Com o mesmo amor que Ele me ama, Ele ama você, Ele ama aquele irmão que está lá no fundo, Ele ama aquela irmã que está lá, Ele ama aquele que está atolado no pecado. Amados, Ele nos ama de uma maneira igual. Então Ele não vai dar um presente melhor para um e um brinquedinho qualquer para outro, porque Ele é um pai de honra. Ele nos honra, irmãos. Então, por causa da sua promessa de provisão no tempo da fraqueza, irmãos, eu creio que não existe nada impossível para Deus. No verso 1 ao verso 3 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número das pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. Você consegue imaginar, irmãos, um tanque, talvez um pouquinho maior que o nosso batistério aqui, com uma escada que descia até a beirada dele. Você consegue imaginar o empurra de enfermos ali? Você consegue imaginar a situação deste homem sentado na beiradinha do tanque,
talvez só balançando os pezinhos dentro da água, porque o mistério estava quando o anjo descia e movimentava as águas. Você não entendeu, irmãos? O anjo já desceu e já está movimentando as águas aqui dentro. E aquele homem, irmãos, durante 38 anos, ele falava assim: na próxima eu consigo, na próxima eu consigo, na próxima eu consigo, na próxima eu consigo. E nesse, irmãos, na próxima eu consigo, passou-se 38 anos. Não parece a nossa história, irmãos? Nós muitas vezes falando para Deus: eu não consigo, Senhor. Eu não consigo, Deus. Para mim não dá. E aí Jesus passando por ali, irmãos, vê o homem ali em angústia, em sofrimento. Jesus sabia, irmãos, que quando as águas eram agitadas, quem tinha condição física melhor pulava na frente dele. Mas ninguém teve misericórdia deste homem. Ninguém quis passar a vez. Mas eu aprendo algo nesse texto, irmãos. Pode passar o tempo que for, a minha hora, uma hora vai chegar. Uma hora, a nossa hora vai chegar. Diga assim, igreja: uma hora, a minha vez vai chegar. Vai chegar, irmãos. Não se preocupe, fique tranquilo. Só continue crendo e confiando em Deus. Então, assim como Jesus chegou para prover algo na vida do homem paralítico, junto ali ao tanque de Betesda, sua promessa de estar conosco, sendo a nossa provisão no tempo de fraqueza, ela permanece imutável. Sabe o que significa a palavra imutável? Algo que jamais poderá ser mudado por toda a eternidade. E Deus está dizendo aqui, Jesus está falando: eu sou a sua provisão nos tempos de dificuldade. Eu lembro de muitas situações, irmãos, que eu vivi na minha vida. Eu fui sustentado no início desse ministério, durante meses, com irmãs da igreja, fazendo coxinha e esfirra, vendendo na rua, e no fim do dia entregar aqueles valores para mim. Porque no início da igreja, irmãos, os recursos que entravam, nós tínhamos que decidir se arcava com as despesas pastorais ou se arcava com as despesas do templo. E a minha ordem sempre foi para a tesouraria: pague primeiro o aluguel da igreja e as contas da igreja. Não se preocupe comigo, eu tenho um provedor nos meus tempos de fraqueza. E Deus foi assim cuidando. Eu lembro do Fernando, irmãos, quando ele se converteu, morava lá no Mato Dentro. Hoje tem nome o bairro lá, né? Veredas. Olha que chique, Veredas. Numa prova, né, Camila? A Camila tem até um caderninho anotado, todas as coisas que ela pedia para Deus. Naquela época, quantos anos faz isso, Camila? 12 anos. 10, 12 anos, irmãos. E lá no caderninho ela escrevia: Jesus, eu preciso disso. Jesus vinha e dava. E eu acredito que foram os anos em que o Fernando e a Camila mais viveram a provisão do Senhor na vida deles. Então Deus não faz acepção de pessoas, irmãos.
Com Jesus não há fraqueza que não seja suprida por sua provisão. Não há fraqueza, irmãos, Ele vai suprir. Com Deus é possível, mesmo quando o futuro parece incerto, irmãos, a gente dar certo. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, irmãos, aqui, por causa da sua intervenção, que supera todas as nossas expectativas. Deus sempre vai superar as nossas expectativas. Você pode dizer isso para você mesmo: Deus sempre vai superar as minhas expectativas. Os versículos 4, 5, 6 e 7, vai dizer assim, irmãos: de vez em quando, então não era sempre. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Isso aqui, irmãos, é a prova de que Deus, nas nossas fraquezas, Ele vem com a sua intervenção e supera todas as nossas expectativas. Todas. O que queres que eu te faça? É a pergunta que o Senhor faz para você nessa noite. O que você quer que o Senhor faça por você? É uma cura que você precisa? Irmãos, eu acho tão fantástico o texto, a palavra de Deus. Que Jesus, irmãos, sendo Deus, Ele era onisciente, sabia de tudo o que estava acontecendo em todos os lugares do mundo. Ele era onipresente, estava presente em todos os cantos do mundo. Ele era o Deus poderoso. Aí Ele chega para o paralítico. Ele já sabia, irmãos, que o paralítico precisava de cura. Mas sabe o que acontece, irmãos? Jesus queria ouvir sair da boca desse homem as suas palavras, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então nós precisamos, irmãos, ter fé, porque a própria Bíblia diz que se nós quisermos, pastor Daniel, discernir os espíritos na vida de uma pessoa, nós devemos levar ela a fazer uma oração de confissão que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Porque ninguém que não creu primeiro no seu coração conseguirá falar essas palavras. E normalmente, irmãos, as pessoas que às vezes não estão libertas, é nesta hora de confessar o nome de Jesus que os demônios se manifestam. Então, amados, Jesus precisava gerar fé no coração daquele homem. Com a sua pergunta, ele estava gerando fé. Ele estava removendo toda a incredulidade. Ei, meu irmão, minha irmã, o que Jesus precisa remover da tua vida nesta noite, para você viver o milagre que você tanto necessita. Se alguém chegar para mim e falar assim: pastor André, o que o Senhor gostaria de ganhar?
um Boeing 737. Irmão, se você perguntar para qualquer pessoa, eu gostaria de dar um presente para você, mas eu não sei o que te dar. O que você gostaria de ganhar? A pessoa tem que falar. Eu já ganhei muito presente, irmãos, que eu tive que voltar na loja trocar. A intenção foi louvável, mas às vezes ficou apertado demais, às vezes ficou largo demais. Então, irmãos, nós precisamos falar o que você precisa falar para Jesus nessa noite. O que você precisa falar para Jesus? Jesus, eu preciso que o meu salário seja aumentado. É Ele que está te fazendo a pergunta, irmãos. Ninguém pergunta nada para ninguém se não tem condição de resolver. Eu não sou louco, irmãos, de ver um pastor da igreja, um irmão da igreja morando nas ruas, e chegar para ele e falar assim: eu posso fazer alguma coisa para você, se eu não estiver preparado, irmãos, para abrir a porta da minha casa para hospedar o irmão lá dentro. Então muitas vezes nós temos medo de perguntar para as pessoas: em que eu posso te ajudar? Porque às vezes a resposta que ela vai nos dar vai nos surpreender. E nós temos medo da resposta das pessoas, porque não queremos nos envolver. Mas Jesus me ensina aqui o contrário. Ele é aquele que quer se envolver com os nossos problemas, irmãos. Ele quer abrir porta onde não tem porta. Ele quer botar caminho onde não tem caminho. Ele quer fazer jorrar água onde não há nenhuma possibilidade de jorrar água. Ele quer trazer vida onde a morte já reinou. Irmãos, não há impossível para Deus. Não há. Não há. A minha pequenez às vezes me faz pensar que Deus não foi capaz de fazer algo na minha vida. Mas nada é impossível para Deus. Tudo é possível, amados. A Bíblia fala: tudo é possível àquele que... Tudo é possível àquele que... Então isso me leva a pensar que se algumas pessoas não estão conseguindo, é porque talvez não alcançou o nível de fé suficiente para viver o milagre na sua vida. E aí, irmãos, o paralítico, ele dá toda aquela explicação para Jesus. E essa história, irmãos, nos leva a refletir sobre como a intervenção de Deus frequentemente supera as nossas expectativas. Como a intervenção de Deus supera as nossas expectativas. Hoje eu estava, amados, em casa, como sempre. Eu não gosto de sair de domingo para canto nenhum. E eu estava, amados, deitado no meu sofá, estava olhando para o teto, e eu comecei a pensar no que Deus já fez na minha vida. Eu não tinha uma casa, Ele me deu uma casa. Eu não tinha carro, Ele me deu um carro. Eu não tinha moto, Ele me deu uma moto. Eu não tinha saúde, Ele me sustentou na saúde. E aí, Fernando, eu falei assim para Deus: o que mais eu vou querer? Eu tenho tudo que eu preciso para viver.
Às vezes, irmãos, nós queremos tantas coisas, mas não paramos para agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Quando eu me mudei para Indaiatuba, irmãos, eu comprei uma bicicleta. Aquelas bicicletas que tinha uma cadeirinha na frente. A Rafaela era bebezinho, talvez do tamanho do Benício. Eu ia na padaria de manhã, lá na padaria da Liberdade, da Praça da Liberdade, buscar pãozinho e botava ela no guidãozinho. Dava uns graus na bicicleta. É nada, brincadeira. E foi indo assim, irmão, do nada aparece uma senhora na minha casa, bate palma, e ela fala assim: vocês têm linha telefônica? Naquela época se comprava linha telefônica, e nós respondemos: temos. Ela falou assim: ó, meu marido faleceu recentemente, a minha filha mora no sul do país, eu não tenho como me comunicar com ela, eu estou precisando de uma linha telefônica. Só que o meu marido morreu, e tem um Fusca 72 vermelho, Fafá de Belém, lá dentro da garagem, interessa para você? Na hora, irmãos, eu troquei a linha telefônica pelo Fusca. E o Fusca, irmão, parecia o carro dos Flintstones. Não tinha assoalho. Algumas vezes eu ia para São Paulo, irmãos, e você ia vendo o asfalto assim passar embaixo do pé. Por Deus que está no céu, irmãos, o quanto isso era verdade. Depois foi passando o tempo, consegui botar um assoalho, e assim foi acontecendo, paulatinamente. Olha aqui para mim, igreja, não aconteceu tudo de repente na minha vida, teve um processo, mas Deus não deixou de cumprir. Pagava aluguel, não tinha casa, mas tinha o Fusca. Aí, irmãos, passei o Fusca para frente e adquiri uma Sportage branca 2015. Aí o pastor desfilando de Sportage, ó. Passado alguns anos que eu havia adquirido aquele carro, um ex-irmão aqui da igreja, um ex-membro, que trabalhava com imóveis, ele me fez uma proposta. Ele falou assim: pastor, a minha irmã se divorciou do marido e eles estão no maior pé de guerra por causa da casa. Eles reduziram o preço, e se chegar com uma proposta, eles vendem porque eles querem dividir o valor da casa entre si. E eu falei para esse irmão: olha, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim: eu posso oferecer o carro do senhor como entrada no negócio? E fazer uma simulação no banco para financiamento? Ah, vai, não tenho nada para perder. E assim foi, irmãos. O casal aceitou o carro, eu consegui fazer o financiamento no banco, e tenho a minha casinha. Mas foi fácil, Cris? Eu lembro do seu testemunho, eu lembro o testemunho do Rodrigo, eu lembro do testemunho do Douglas, eu lembro do testemunho de todos vocês, quando vocês conseguiram a casinha de vocês. Então, irmãos, quando Deus perguntar para você: o que você quer que eu faça por você? Fale na lata para Ele o que você quer que Ele faça para você. Porque para Deus não há impossível, irmãos. Amém. E uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, para prosseguir para o encerramento da minha mensagem, é que por causa da nossa fé e obediência ao seu chamado,
Deus entra com o impossível em todas as horas que parecem incertas nas nossas vidas. O que nós precisamos ter, irmãos? Fé e obediência. Fé e obediência. Sabe por quê, irmãos? Ninguém consegue praticar o que está escrito aqui. Ninguém. Eu desafio alguém que consiga. Ninguém consegue botar em prática o que está escrito aqui se não tiver a fé em primeiro lugar. Porque é pela fé que eu vou obedecer às Sagradas Escrituras. Então por que que Deus trabalha tanto a nossa fé no ambiente igreja? Por que que você semanalmente aqui dentro é despertado em botar a sua fé em prática? Porque nós só vamos vencer pela fé, amada igreja. Então, seguindo aqui os conselhos de Jesus, que é por causa da minha fé e da minha obediência, ali no verso 8 e verso 9, diz assim: então Jesus lhe disse, depois dele contar todo o caos para Jesus: olha, eu não fui curado porque ninguém me colocou dentro das águas. Aí Jesus vem e surpreende ele. Jesus fala assim: olha, levanta-se, cara, levanta desse chão, pega a sua maca, saia desse lugar. Sabe o que ele poderia ter respondido para Jesus? O que muitas vezes eu e você respondemos para Jesus: ai, Jesus, eu não consigo sair desse lugar. Ai, Jesus, eu não consigo me levantar dessa queda. Ai, Jesus, eu não consigo fazer o que o Senhor está mandando. Mas Jesus chegou para aquele homem na lata, irmãos, 38 anos, sem fé, sem esperança. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Ele dá uma desculpa para Jesus, irmãos. E Jesus não está nem aí para as nossas desculpas, porque quando ele vem para cumprir propósito. Ele chega e fala: se levanta daí. Ei, irmão, eu não sei aonde você está prostrado. Se é na sua vida financeira, se é na sua vida material, se é na sua vida familiar, se é na sua vida conjugal, na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, na sua saúde. Eu não sei aonde é que você pode estar sentado, paralisado e neutralizado. Mas a palavra nessa noite vem para nós nos levantarmos, tomar o instrumento, amados, que servia de muleta e seguir o nosso caminho. Qual é a tua muleta? Qual é a tua muleta de desculpas? Qual é a tua muleta para você não cumprir o propósito de Jesus na sua vida? Qual é a tua cama? Qual é a tua maca? Por que falar todas as vezes não consigo? Jesus é para me levantar? É. Estou de pé. O que eu faço agora? Pega essa maca aí para você não voltar a sentar nela de novo. Ela te carregou durante 38 anos, agora você vai carregar ela. E o primeiro lixão que você vê, você vai jogar ela. Vai tocar fogo para não correr o risco de você voltar aqui 2, 3 semanas depois e pegar a tua maca de novo. Então, irmão, Jesus está falando nessa noite: eu tenho algo novo para você, eu tenho algo surpreendente para você, eu tenho algo revelador para você. É só você se colocar de pé, pegar a sua maca e seguir o seu caminho. Diante das palavras de Jesus aqui, irmãos,
O homem respondeu com fé e obediência. Olha só, a fé e a obediência. Jesus mandou eu me colocar de pé, então eu vou me colocar de pé. Jesus mandou eu caminhar sobre as águas, eu vou caminhar. Jesus mandou eu tocar nas águas, que o mar vermelho vai se abrir, então eu vou tocar nas águas. Jesus mandou eu dar esse passo de fé, mas eu posso talvez perder tudo por causa disso. Não, eu não vou perder, porque a palavra dele é imutável. Eu vou fazer o que ele está me mandando. Oh, amada igreja, aplique essa palavra no seu coração. Viva o sobrenatural de Deus. Deus pode, irmãos, tornar possível tudo que é impossível na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, eu concluo a minha mensagem dizendo que com Deus é possível, mesmo quando as coisas parecem difíceis nas nossas vidas. É por isso que o salmista disse que Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. A quem temerei? O que temerei se Ele é o meu socorro presente? Então é exercitar a nossa fé. Então, num ato profético, como Jesus disse para aquele homem: levanta-se do seu lugar. Eu convido você a se levantar do seu lugar também nessa noite. Se levanta dizendo assim: eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. Eu vou viver o milagre de Deus na minha vida. Se Jesus falou, está falado. Ei, irmão, tenha a certeza, essa palavra é uma palavra que veio de Jesus para os nossos corações. Então é só nós vivermos ela em nome de Jesus. O louvor pode se dirigir aqui, em nome de Jesus. Põe a tua mão no teu coração assim. Repita essa oração comigo. Diga assim: paralisado, nunca mais. Paralisado, jamais na minha vida. Porque eu superei nessa noite toda paralisia, toda dificuldade, toda luta, toda incerteza, porque Jesus, Ele está diante de mim, me dando uma palavra, para me colocar de pé, e seguir a minha vida. Tudo aquilo que me amarrou até hoje, está sendo cortado em nome de Jesus. Eu sou livre para andar, para caminhar, para correr, para sentar, para levantar, para deitar, para me pôr em pé. Eu sou livre para viver as promessas de Jesus na minha vida, e nada vai me impedir de viver o sobrenatural nos tempos de incerteza, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Louvado seja o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos celebrar ao Senhor. Temos alguns minutos, vamos celebrar. Irmãos, eu preguei aqui semana passada que nós devemos celebrar antes mesmo da vitória chegar. Eita, glória a Deus! Eu vou celebrar. Jesus falou hoje. Jesus falou que vai fazer um manto. Oh, eu vou celebrar a semana.
Eu vou começar o primeiro dia da semana, domingo, celebrando. Ô irmão, acho que eu vou até passar em algum lugar aí e comer um treco. Vou celebrar. Tomar uma Coca-Cola. Oh, glória a Deus. E não é zero não, é com açúcar.